Olá, bom dia, pessoal. Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu vou pedir aqui para o nosso pastor Claudio Vani fazer uma oração para a gente dar início aos nossos estudos. Pastor Vani. Vamos lá, vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Peço, Senhor, que seja agora com esse estudo, use aí o Marcelino, o Edgar, ó Pai, como professores, como instrumentos, Senhor, para nos passar, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração deles. Ó Deus. Abra nossas mentes, nossos corações para receber essa palavra, ó Pai, e que possamos também colocá-las em prática na nossa vida diária, ó Deus. Abençoe a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Então vamos lá, dando sequência aos nossos estudos, né? Estamos na parte 6, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda aqui da Bíblia, né? A gente já falou que o conteúdo dessa carta é uma abordagem por problemas que a igreja vem encontrando. E o primeiro problema que a gente está tratando é sobre a divisão, né, na igreja em grupos, né, em partidos, enfim. E a gente está vendo os capítulos 1 até o 4. E aí, do capítulo 1 até o capítulo 4, né, que a gente trata este problema. A gente já tratou no primeiro capítulo, a gente tratou o motivo pelo qual a gente é chamado. Paulo falou sobre a divisão que está acontecendo e ele chama a atenção para aquele que nós fomos chamados. Qual é a mensagem, qual é a vocação, né, dos santos? No capítulo 1 ele fala isso, que a gente é chamado para a santidade, para sermos santos, para termos a união com Jesus e para glorificar a Deus. Esse é o principal. E no capítulo 2 ele fala, e qual é o foco que tem que ser? O foco é o evangelho. Então, aí no capítulo 2 ele fala, como é que eu fiz? Aí ele explicou, como é que eu fiz? Como é que eu prego o evangelho? Né? Então, ele explicou como é que deve ser, que o foco tem que ser o evangelho. E aí ele falou também da sabedoria. A sabedoria vem do Espírito Santo, não é a sabedoria humana que deve imperar, e sim a que vem do Espírito Santo. Ele focou isso no capítulo 2, e no 3 ele fala da igreja, da baixa espiritualidade da igreja, que essas dissensões, essas divisões, elas acabam indicando uma maturidade espiritual baixa. E nesse capítulo 3, né, ele coloca isso. A gente está falando sobre isso domingo passado, ficou só esse último bloquinho para a gente ler hoje, a gente já vai terminar. E no capítulo 4, quando a gente vai fechar essa questão, ele fala do obreiro. Então, no capítulo 1 ele fala a missão, o que a gente, para que fomos chamados. No capítulo 2 ele fala o foco do evangelho, no 3 ele fala da igreja, a baixa espiritualidade que está acontecendo, a gente vai terminar hoje. E no capítulo 4 ele fala do obreiro. Como que a gente deve fazer? E ele faz aqui uma repreensão, vamos chamar assim. E a gente vai fechar isso daqui hoje, no capítulo 4. Bom, no capítulo 3, então, a gente ficou de ler aqui o último bloquinho, né? A gente falou o primeiro bloquinho sobre a indicação de que há uma maturidade baixa quando a gente coloca homens, né, como centro das atenções e não deve ser dessa forma. E ele fala que os homens são um meio pelo qual a gente tem que trazer a palavra. Então, o homem é só um instrumento. Né? A gente rega, a gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, nós devemos ser apenas cooperadores, instrumentos. Ele falou isso. No segundo bloquinho, ele falou da responsabilidade de quem ensina, que a gente precisa focar que o fundamento foi lançado. Desculpa. Fundamento é a palavra, fundamento é o evangelho, fundamento é Cristo.
É sobre esse fundamento que a gente tem que edificar a igreja. E cada um, quando vai edificar, tem que usar essa palavra da forma correta, da forma preparada para que seja ouro, prata, não da forma de qualquer jeito, para que seja feno ou palha. Ele explicou isso. A gente conversou sobre isso. E ele terminou aqui falando que nós somos santuários do Espírito Santo. Então a gente vai ser usado na obra. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. E aqui no último pedaço que a gente não leu, né, no domingo passado, vamos ler agora, para a gente finalizar aqui o capítulo 3, para a gente já começar a ler o capítulo 4, que o capítulo 4 vai falar umas coisas interessantes sobre o obreiro, tá bom? Então vamos ler aqui o capítulo 3, vamos ler do 18 ao 23. Ô, Vilmar, hoje eu não vou pedir para você ler, porque hoje a minha voz está boa, né? Não está ruim, estava... Tranquilo. É. E hoje eu vou estar no culto, no louvor também, a voz, vamos ver se a voz não fica ruim, não, mas tá boa. Vamos ler? Vamos ler, então, do 18 ao 23, pra gente, onde Paulo fala sobre a sabedoria humana sem valor. Vamos entender isso? Então, vamos lá, 18. Ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bom, então nesse último bloquinho ele só está focando, é isso, que a sabedoria humana não é o que conta na hora da gente pregar o evangelho, né? Então não é os... Se fosse assim, os sábios seriam só os escolhidos para trazer a palavra, e não é isso. Né? É isso que ele quer deixar aqui, e ele mostra nas escrituras, né, que a superioridade divina na nossa vida, né? E que Deus apanha os sábios na própria astúcia. Quer dizer, não é essa a questão. E ele coloca aqui que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porque não ele mostra a pequenez humana, né? Então a gente não deve se gloriar em homens, e sim em Deus. Edgar? Sim, eu penso ali que ele está tentando inculcar ali, mostrar, né, na direção para que eles entendam da onde vem essa sabedoria, né? Da onde vem a condição para ser sábio também, né? De quem eles devem se alimentar, do que eles devem se alimentar para serem sábios, né? Então, sábio por conhecimento só do meio que eles vivem ali não é o que ele quer que venha à tona dentro da igreja, né? A maneira que eles viviam naquela época lá, ser sábio, né? Numa cultura helenista lá daquela região, tal, apesar de ser uma região internacional, né? Ali em Coríntios né? Era um polo que tinha gente de todo lugar. Eles tinham o forte deles ali era a cultura helenista, que era uma cultura que vinha da sabedoria adquirida pelo pensar, né? Pelo observar, pelo filosofar a respeito do que estava acontecendo, né? E eles estavam importando essa maneira de ser para dentro da igreja, trazendo para o dia a dia da igreja, né? Então a igreja vivia de uma forma em que estava refletindo o meio dela, né? O meio era helenista, o meio era de cultura filosófica, né? E eles ficavam filosofando e aquilo dava né, aquele poder, se eu consigo pensar sobre tal coisa, tal, né? E eles tinham esse louvor aí para aqueles que eram mais, né, filósofos do que os outros, né? E aí Paulo veio para dar uma baixada de bola e falar, peraí, olha, quem dá condições para vocês terem esse entendimento da palavra em si, né, que a gente está falando da igreja, né? É Deus, né? E mesmo aqueles que vão ministrar, aqueles que vão falar, aqueles que vão ensinar, toda essa sabedoria vem de Deus, né? E ele queria mostrar, deixar bem
claro isso, e não era fácil mostrar para aquele povo que uma sabedoria não vinha deles mesmos, do próprio, né? Do próprio que falava, né? Não, aquilo vinha de Deus. Então era uma luta mesmo, né? E eles tinham aquela coisa de encontrar alguém que era mais filósofo que o outro e seguiam aquele lá, né? Então tem lá os grandes filósofos gregos lá que até hoje são idolatrados por quem gosta da filosofia grega, né? E imagine naquela época, né? Se hoje a gente gosta tanto dos grandes filósofos gregos, imagine, né? Hoje em dia o que faz sucesso os grandes aí, né? Filósofos modernos, né? Dão palestras, estão sempre na TV, a gente acompanha na internet e tal, como se eles fossem mentores, né? Eles têm um pensamento, é interessante ouvir, eu gosto muito de ouvir os midiáticos aí, né? Os filósofos midiáticos que a gente tem, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar seguindo não queria citar nomes, mas os Cortellas, o Karnal, o Pondé, sabe? Aqueles que são os grandes filósofos midiáticos de hoje, estão na mídia por todo lugar tal, e a gente começa a seguir esse povo aí na internet, né? E a gente também pode estar praticando isso dentro da igreja, né? Usando as grandes filosofias, né? Para aplicar nas pregações, né? Na hora de falar do evangelho. Então, o evangelho fica meio confuso, porque você usa coisas anátemas, usa coisas fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus, e aí começa a confundir aqueles que buscam, né? A genuína palavra, né? Paulo estava ali para alertar, né? Estava ali para e ele fez esse papel aí, né? É bem interessante. Exatamente. E aí, com isso, a gente, né, terminou aqui o capítulo 3, né, onde ele focou isso daí. O foco aqui no capítulo 3 é que é a maturidade da igreja, né, como ela vem com exercício, com estudo, né, com o foco na palavra, com o foco no evangelho, né? Como o pastor Vani diz, tem que praticar, né? Porque só a palavra em si, né? Só conhecer a palavra em si não é o suficiente para uma evolução, né? Então, isso daqui é muito importante. E aí, a gente vem aqui falar agora sobre o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4. Vamos falar do obreiro, né? Então, vamos ler aqui. Tem 3 bloquinhos, né? A gente vai falar das responsabilidades dos que levam o evangelho para as pessoas. Vamos enfatizar de novo isso. Ele vem reprovar aqui, ele usa uma certa ironia para falar com as pessoas, que é um pouco disso que o Edgar falou agora, sobre essa questão de focar em homens, em sabedoria. Ele vai reforçar esse assunto nesse capítulo. E depois ele também vai falar como um pai. A gente vai entender aqui por quê. Então, vamos lá. Primeiro bloquinho aqui, do versículo 1 ao 5. Vamos ler aqui e vamos comentar aqui. Assim, pois, importa que os homens não considerem como ministro, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, à plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nesse bloquinho aqui, nós temos algumas coisas muito importantes. Logo no começo aqui, versículo 1 e 2, né? Edgar já falou que os valores do mundo, ele vem atrapalhando um pouco, né, a igreja, né? Ele vem dentro da igreja atrapalhar um pouco, e aqui
Paulo vai deixar claro algumas coisas para a gente. No versículo 1 e 2 aqui, quando ele fala sobre ministros de Cristo, dispenseiros, ele fala que os homens, eles precisam ver a gente como ministro de Cristo. Ministro aqui, ministro é um líder, mas ele é um servo. Paulo quer dizer, ministro é um servo. Ele tem que servir ao Senhor, tem que servir a Cristo. Apesar da gente ser líderes para levar a palavra ou para organizar algumas coisas na igreja, ele está dizendo que temos que ser servos de Cristo. Então, essa palavra ministro, que ela quer dizer isso, né? É igual, às vezes, a gente pensa, a gente tem ministros aqui também na nossa vida moderna aqui, mas já é uma outra coisa. Aqui a gente tem que pensar como servos a serviço de Cristo. Né? E ele também chama de dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu queria chamar a atenção aqui, porque quando ele fala de ministro, que são líderes, mas são servos de Deus, ele ainda menciona, né? Ele fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Como quem diz, a gente não tem que focar na pessoa ou no homem, né? A gente tem que ser servo de Cristo. Eu quero chamar a atenção aqui para dispenseiros, quando ele fala aqui que dispenseiros dos mistérios de Deus, quando a gente é dispenseiro, né? Dispenseiro é aquele responsável lá pela alimentação na casa, ou, né, pela distribuição do alimento, né? O dispenseiro, olha que coisa bacana aqui, né? Que a gente está vendo que alguns estudiosos chamam a atenção de forma bacana aqui sobre os dispenseiros. Quem é responsável numa casa para prover o alimento é o Senhor, né? O dispenseiro, ele é responsável só para distribuir a comida, né? E aqui nesse caso aqui, quando a gente fala de dispenseiro dos mistérios de Deus, assim, o alimento é a palavra, o alimento vem de Deus, o alimento não se muda, não se altera. A gente não pode transformar ou mexer no que está escrito. A gente só tem que alimentar, passar isso para adiante. Como dispenseiro, a gente tem que passar da forma certa, porque o alimento, seja leite ou seja alimento sólido, né, ele veio de Deus. A gente não tem que inventar nada. Hoje em dia a gente não tem que inventar nada. Tudo é baseado na Bíblia, na palavra. Ela, a gente não muda. A gente tem que levar ela para as pessoas, sem mexer. Né? E levar adequadamente também, com sabedoria, com preparação, para não levar errado. Né? Como a gente já comentou aqui, que ele é leite, ou seja, para as crianças, o alimento sólido para quem é mais adulto, mas a palavra é a mesma para todos, não se muda. Então, dispenseiro é isso, ele não muda o que está escrito. Tanto é que no finalzinho do versículo, Paulo fala assim, o que se espera do dispenseiro é o quê? Que ele seja fiel. Essa fidelidade, eu até grifei aqui, que ele seja fiel. Fiel à palavra. Isso a gente vem insistindo, e Paulo também vem insistindo, por isso. A gente tem sim que regar, a gente tem que semear, né? Mas a gente não pode sair da palavra. Tiago, queria falar alguma coisa? Complementei. Só comentar sobre essa coisa do dispenseiro, que a questão do dispenseiro, como algo que de suma responsabilidade, de grande responsabilidade na igreja, né? O ministro e o dispenseiro, né? No caso aí, por uma questão de que se ele não conservar, não cuidar, não zelar pelos alimentos e não ter esse cuidado minucioso, ele pode fazer mal para muita gente ali, né? Ele pode tirar do armário algo que está vencido e servir, né? Algo que ficou com a geladeira aberta e talvez, sabe? Alguma coisa que tenha um efeito que pode, né? No mínimo, na mínima possibilidade de fazer mal para alguém, ele não serve, ele dispensa, ele joga fora, né? E o ministro também, na questão assim, você tem aí, no mundo secular, o ministro, ele tem lá
aquele que rege ele, que é o diretor dele, o ministro, ele é um servo daquele diretor, daquele presidente. Ele é né? Ele é um ministro onde ele, na área dele, ele atua de uma forma como servo, porque ele está ligado àquele que está superior a ele. E mesmo nos regimes onde tem primeiro-ministro e aí os restantes, quando ele não age de maneira correta, o restante tira ele como primeiro-ministro. Aconteceu na Inglaterra agora, né? Então tem essas coisas mesmo, assim. Então o primeiro-ministro não atua bem, é substituído. Então ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Paulo está falando ali, né? Do que requer, né? Essa responsabilidade, né? Requer esse zelo todo aí, né? Na hora de levar tanto de cuidar, né? Para que a palavra esteja sendo ministrada correta, sem fazer mal para ninguém, né? Esse alimento, e tanto de levar a palavra para aqueles né? Que ainda não a conhecem, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente, às vezes, muitos não têm esse zelo, né? Também, né? Então, é de se ter cuidado, né? Aprender e passar o correto, né? E também uma coisa interessante aqui, quando ele fala aqui, o que se espera de um dispenseiro é que seja fiel, né? A gente já viu também, Paulo, ele já falou que ele entregou, né, a palavra do jeito que ele recebeu, né? Vocês lembram quando a gente comentou aqui, Paulo fala assim, eu entreguei do jeito que eu recebi. Quer dizer, não tenho que ficar aumentando, mexendo ou diminuindo. É a fidelidade, né? A fidelidade é a palavra, palavra. né? Hoje em dia a gente, desculpa interromper, mas não, assim, é isso mesmo. Mas hoje a gente tem, eu pelo menos tenho visto aí muito, tenho acompanhado algumas pregações, até pessoas que eu gosto de ouvir, porque tem pensamentos interessantes a respeito da palavra e tal, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando além da palavra, se enxerta pensamentos próprios, ideias que eu acho que ele deve ter feito tal coisa por isso ou por aquilo, sabe assim? E aí a gente começa a deixar a palavra de forma fiel, né, e original de lado e começa a colocar os pensamentos que são nossos, né, pensamentos que eu acho, eu penso, eu vi, eu acredito que, né, e precisa tomar um pouco de cuidado. E tem tanta palavra de Deus, né, nós temos ali, né, quantos livros e quanta palavra de Deus para ser ministrada, e a gente não fica contente com isso, e além de ministrar toda essa palavra, a gente ainda quer enxertar a nossa palavra, né? A gente ainda quer colocar os nossos pensamentos em cima daquilo que está claro, né? Às vezes Cristo está falando de uma forma muito clara no Evangelho, e aí vem esse ministro e vem e enxerta pensamentos próprios para acrescentar em cima daquilo de uma forma que agora a pessoa fala, agora não entendi mais nada. Sabe? Então, muito cuidado no zelo com a fidelidade da palavra, né? E não trazer só, né, para o lado filosófico, como estava sendo feito na época, né? Pensamentos próprios, tal, que desvirtuavam a fidelidade da palavra, né? E ele alerta muito ali, né, sobre isso, né? Exatamente. E aí, nos próximos versículos, aqui no 3 até o 5, ele fala de julgamento. E aqui é interessante que ele coloca aqui 3 tipos de julgamento, né? O julgamento do homem, o julgamento da consciência e o julgamento do Senhor. Então ele fala que não deve haver julgamento dos homens, né? E aí ele fala aqui, o julgamento dos homens, muitas vezes, ele vem através de uma competição. Às vezes um fica julgando o outro, falando do outro, um se sobressai sobre o outro, alguém sobressaindo sobre o outro, ou alguém julga o outro, e esse tipo de coisa não deve haver dentro da igreja, porque o julgamento de homens não vale. E aí ele fala também do julgamento de consciência, né? Que nessa época também muitos estudiosos ou filósofos, sei lá, o que falava que o maior julgamento do homem era a própria consciência, né? Existia esse tipo de coisa também, a própria consciência do homem vai julgar ele e tal. E ele também fala que não é isso, não é a própria consciência. Às vezes você está em paz com a sua consciência, que você fez alguma coisa, mas você desagradou a Deus. Eu penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Peraí, não, você não existe porque você pensa, né?
Então, também não deve, né, a própria consciência que te julga. Não, quem julga, ele fala. Quem julga é Deus. Quem julga é o Senhor. E no tempo dele, ele também fala isso. E no tempo adequado. Então, a gente não tem que ter julgamento, não tem que homens ficar julgando a si mesmo ou falar, né, que a própria consciência pode julgar. Não, a consciência vem do Senhor no tempo certo. E cada um vai receber o seu louvor da parte de Deus, porque também será manifestado também os corações, né? Não só as obras, mas também, aqui quando ele fala que também os desígnios dos corações, né? Não é só as obras, mas as intenções também, ou o que tem no coração, na alma das pessoas. Então, nesse segundo bloquinho, ele foca isso. Sem julgamento de homens, sem julgamento de consciência, mas o julgamento vem do Senhor. E no tempo certo também. Porque a gente também não tem condição de julgar, né? Só Deus tem todas as informações ou as motivações. A gente não tem como julgar, não tem como. Nós somos, na nossa pequenez, a gente não pode julgar porque a gente não tem, a gente não sabe, a gente não tem meios para fazer isso. Então, toda vez que isso é feito, claro que deve ter alguma distorção. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou para o próximo bloquinho. Marcelino, Oi. eu li um tempo atrás sobre isso. A filosofia grega ela se baseava, pelo menos na parte de entendimento, na especulação. Eles pegavam um ponto e especulavam sobre aquilo, né, ficavam lá filosofando sobre aquilo, mas especulando, pegando dos detalhes e tentando descobrir um novo posicionamento em cima daquilo, né? Então imagine que se falava do Evangelho e em cima do Evangelho eles especulavam outras coisas, né? E que não tem deixado de acontecer na igreja moderna, né? Você tem culturas dos povos entrando na igreja de uma forma em que desvirtua essa fidelidade da palavra, né? Então, uma coisa muito importante para a gente aqui, eu penso para a nossa igreja mesmo, família e oração, e o pastor está atento a isso, o Vânio, o pastor Vanderlei, atento à palavra de Deus como base para a nossa igreja, como fundamento. Nós podemos pensar, nós podemos ter conclusões, nós podemos falar coisas até bonitas envolvendo aquilo que nós lemos na palavra, mas a base, o fundamento, sempre a palavra. Isso que Paulo estava falando. Palavra é a palavra, fidelidade naquilo que eu preguei, mediante aquilo que Deus me deu, me ensinou. Então eu preguei. Esse é o fundamento, firme fundamento da nossa igreja aqui. O resto é tudo muito bonito também, mas muito cuidado com aquilo que se enxerta na palavra, né? O pastor quer falar ali? Pastor? Amém. Eu quero, quando eles falam aqui sobre sábio, o que estava acontecendo lá naquela época é que Paulo havia pregado uma palavra simples, mas com muito poder. E, logicamente, os sábios queriam despregar aquilo que Paulo havia pregado, mostrando que Paulo não era tão sábio, porque falava coisas diferentes. E eles, pela sabedoria deles, né, eles achavam que era muito mais sábio do que Paulo e queria mostrar para os cristãos que Paulo estava errado. Aí que Paulo escreveu sobre isso aqui, sobre sabedoria, né? Eu fico observando, assim, por exemplo, como hoje existe, por exemplo, quem faz faculdade, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o aluno, ele valoriza muitos professores, com toda razão, porque são professores. Mas muitos professores falam que muita bobagem quando se trata da vida espiritual. Para o quê? E se o aluno não tomar cuidado, o que acontece? Muda a cabeça dele. Era isso que os sábios queriam fazer também para o povo de Corinto, especialmente para os cristãos. Paulo é muito bom, mas olha aqui, eu sou sábio, eu sou mestre. Não é assim que Paulo está falando. E hoje o que acontece em muitas faculdades, né? Quando se trata de religião, eles tentam mudar, usado realmente até pelo inimigo, posso dizer, para tirar aquilo que um dia foi arraigado no coração do aluno, que hoje está se fazendo, está numa faculdade. Então, os alunos hoje têm que ter uma base fundamental
para enfrentar qualquer faculdade. Fundamental, estou dizendo, na vida espiritual. Ter certeza daquilo que Deus fez na sua vida e não ser levado por sabedoria de alguns professores. O que acontece hoje, eu já vi até pessoas que eram muito abençoadas na igreja, entrou na faculdade e começou a mudar um pouco o pensamento. E até mesmo professor, pastor, que era muito inteligente, muito sábio, foi fazer um curso X na USP. Olha, na USP, ele era muito sábio. Mudou muito o pensamento dele como pastor. Eu ouvi uma palavra que ele falou que eu fiquei abismado. Eu não tive coragem de ir contra essa palavra dele, porque é um conhecido nosso, né? Praticamente nós até ganhamos ele para Jesus, né? E ele mudou. Eu vi uma palavra que ele deu, falando sobre a Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando o Paulo estava falando aqui, não é que ele conta a sabedoria, nós temos que estudar o máximo, né? Mas sempre tomar cuidado. O que mais vale para nós é que é a palavra de Deus. Uma outra preocupação que os pastores têm, como eu, e o Vani, e né? Todos os pastores têm, é de pessoas que vão em outras igrejas, né? E vê uma palavra diferente e o inimigo coloca dúvida. Aí vem para a igreja, coloca dúvida, achando que a igreja não é mais aquela, a igreja está muito fria ou está muito quente, e daqui a pouquinho sai da igreja. Então, é uma pena que nem todos assistem à escola bíblica dominical, que é o melhor órgão da igreja. O culto é uma bênção. Mas o estudo da palavra que vocês estão dando para nós é muito melhor, né? Porque ali nós podemos tirar nossas dúvidas. E no culto isso não dá para tirar dúvida, né? Então, nós temos que fazer alguma coisa para que todos os membros da nossa igreja, né, assistam a escola dominical, aprenda com vocês, aprenda com a igreja, a importância de nós estarmos lendo, ouvindo e praticando. Deus que abençoe, fique na bênção. Amém. Edgar levantou a mão e depois o pastor Vani. É bem rápido, eu só ia comentar que, baseado no que o pastor falou ali, vocês imaginem que se a pessoa no mundo secular, né, ela ouve lá, até seria normal e aceitável que um professor de filosofia numa faculdade de administração fale sobre, até destoe e distorça aquilo que a gente aprende na igreja, né? Mas o duro é você, no caso ali de Paulo, ter pessoas na igreja distorcendo, né, os assuntos, né, mudando os conceitos. Então quando isso acontece dentro da igreja, a gravidade triplica, e aí fica muito pior. Quando você ouve um professor como eu ouvi, um professor de filosofia acabando com o cristianismo, né, na minha frente, numa aula, né, e eu ali falo, e agora, o que é que eu faço, né? Tal. E aí, imagine você dentro da igreja ouvindo alguém que distorce o evangelho, né? Isso é muito pior, né? Porque aí você perde o parâmetro. Peraí, mas se ele é o professor, ou se ele é o ministro de louvor, ou de pregação, tal, e que ele está distorcendo a palavra, isso é 20 vezes mais grave, né? Porque aquele que está fora, ele fala, e aí você filtra, ouve, alguns um pouco mais fracos acabam se perdendo, e outros conseguem entender que aquilo é posicionamento dele. Mas imagine dentro da igreja, né? Você ouvir como já ouvi, né? Então, fala, puxa, que filosofia é essa que essa pessoa está aplicando aqui dentro da minha igreja, né? Não era na nossa ali, mas vamos dizer, o que é isso que ele está falando, né? Então, isso pode acontecer, e Paulo identificou lá, né? Mandou lá, né? Falou, olha, vamos corrigir isso daí, né? E possivelmente há tempo, né? O Vani queria falar ali também? Isso. Na realidade sou eu. Então, é muito sério isso que vocês estão falando, e não só na pregação, né? Mas também nos louvores, porque hoje em dia existem muitos louvores que não exaltam o Senhor e são até antibíblicos, né? Não tem nada a ver com a Bíblia, com o que está sendo falado na Bíblia.
Então, os louvores hoje, nós também temos que analisar as letras, temos que ver, como disse aqui, colocaram aqui, a veracidade daquilo que nós vamos cantar. Porque às vezes a gente está cantando heresia, às vezes a gente está cantando nada a ver com o que a Bíblia diz. Então, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, como meu pai disse aqui, a escola dominical, e prestar atenção no que os pastores estão falando, né? E como foi falado aqui, tem pastores aí que eu sigo, porque minha filha segue, então eu tenho que saber o que minha filha está seguindo, a gente escuta, e tem coisas que não são bíblicas, e aí nós temos que orientar. Então, o importante de tudo isso é nós estarmos com afinidade com o Espírito Santo, ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, na hora que nós estamos escutando, toque no nosso coração e fale, isso não procede, né? Por isso que é muito importante o estudo da escola dominical, estudar a Bíblia, afinidade com Deus, intimidade com Deus o tempo todo, e realmente não ficar aí nos modismos, né, para lá e para cá, onde o vento balança, eu vou junto. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Amém. Amém. Isso mesmo. Só para complementar, posso? Sobre o testemunho, quando eu fiz um curso aqui em São Paulo, que foi o curso de teologia, aí foi muito gostoso, muito bom. Era um curso muito abençoado, os pastores também. Então, deu tudo certinho, que ter meu pensamento, que aquilo que eu havia aprendido na escola dominical, né? Aí depois fui fazer um outro curso também de teologia, com outro tipo de igreja, para ver, que dizem que é uma... E realmente é muito sábio esses professores dessa igreja, que eu não vou falar o nome que igreja que é, mas foi uma igreja, e eles eram da Suécia também, que vieram dar estudo para nós, né? E eu falei, não, vou fazer mais um ano para eu me aperfeiçoar muito mais do que eu já estou sabendo um pouquinho, vou aumentar, né? Que é importante sempre estar aprendendo mais e mais. Aí eu fui fazer um curso que foi 2 anos em Campinas. 2 anos, era um curso bem prolongado, e com os americanos, e outros eram da Suécia, e o seminário é da Suécia, né? Ligado a ela, né? Ao país, e eles são... Aí eu fui fazer o curso, mas olha, você imagina, aquilo que eu tinha aprendido no primeiro curso, eles estavam indo contra aquilo, imagina a confusão que deu. Imagina eu estava no auge de ser Pentecoste, né? E, nossa, aí quando eles foram falar sobre os dons, né? Que totalmente aquilo que eu vivi, não é que eu aprendi na Bíblia somente, não, eu vivi, eu tive minha experiência, diferente você ter sua experiência. Na hora que ele foi tocar isso aí, imagina a confusão que deu. Foi falar aquilo, aí eu fiquei em pé, não vou falar o que era, né? Fiquei em pé, falei lá para os americanos lá, aí eles falavam um português bem enrolado, né? Bem enrolado, deu uma confusão na mesa lá. Eu falei outra coisa, eu falei, olha, é o seguinte, é importante vocês falar isso aí, mas eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que fez na minha vida, eu gostaria profundamente que acontecesse na sua vida. Vocês são homens sábios, mas está faltando alguma coisa na sua vida. Aí eu falei da minha vida, aquilo que aconteceu, como eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Senhor amado, quase fui expulso. Aí, ainda bem que o diretor, né, foi lá falar comigo, né? Eu falei, não, eu não nego, eu não posso negar. Aí depois, no final de tudo, passou os 2 anos, aí o professor de hebraico, né, que era um mestre lá, veio me abraçar, sabe, e falou, olha, nós estamos aprendendo junto. Aí foi a humildade dele. Falamos, pastor Vanderlei, eu sei, você já é pastor, sim. Quer dizer uma coisa para você, nós estamos aprendendo junto. Eu aprendi com você, você aprende comigo. Eu falei, amém, professor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, realmente. Como a Débora falou, qual a maior preocupação nossa de pastor? Quando alguém fica visitando a igreja. Ah, vou entrar na igreja. E quando começa a levar a pessoa da nossa igreja, então? Ah, vou levar a mocidade. Vai junto uma pessoa firme, né? Porque você não sabe o que acontece lá. É importante visitar a igreja, mas nós temos que ter fundamento bíblico, né? E saber aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Hoje falei bastante. Isso porque eu estou com sono. Imagina se não tivesse. Edgar? Deus que abençoe. Pastor, isso é bem interessante, e a gente sempre tem que deixar em mente, assim, automaticamente, de que a palavra de Deus, ela é uma palavra que, apesar de a gente, quando a gente está estudando, a gente vê que é muito
foi colocado de uma maneira muito sábia e muito técnica até, né? Porque tem os blocos, está acabando, hein? Tem os blocos ali bem certinhos, como a gente está estudando, um fala de igreja, outro fala da alimentação, outro fala lá em Coríntios, muito técnico até, né? Muito interessante, porque tem uma estrutura muito legal, as cartas, os livros, mas não esquecer que ela foi inspirada por Deus, e quando você lê de uma forma em que você tenta extrair aquilo e peça a Deus que e também te inspire ao ler, né? E ter conclusões inspiradas por Deus, né? E isso vai fazer com que passe a valer aquela questão do discernimento. A palavra de Deus é como uma espada que separa aquilo que é carne de espírito. A gente consegue entender, né? Aquilo que é carne e aquilo que é espiritual. Ela mostra o que é carne e ela mostra o que é espiritual. Então você consegue discernir. Então isso te dá condições para você viver essas coisas como o pastor viveu lá no curso, ou como a gente vive, às vezes, numa visita. Você pode visitar uma igreja desde que você tenha já condições de discernir entre o que é carne, que aquela pessoa está falando, e se é o espiritual. Se você já estiver em condições disso, já tiver um alimento sólido, ao visitar uma igreja, isso não vai ter o menor efeito sobre sua vida. Porque você já vai estar se alimentando de coisas sólidas e você vai ser capaz de entender, como o Paulo já falou ali, né? Entender o que está vindo da carne. Então você agradece ao culto, à recepção que você foi, ao curso e tal, agradece e vai embora e fala: aquilo é anátema, aquilo está fora da palavra, aquilo não tem a ver. Eu entendi que é possível se falar de uma maneira errada da palavra. Então, até para saber que é possível se falar errado, se falar coisas erradas com a palavra, né? Em nome de Deus se fala coisa errada, né? Então, você entender isso, ter esse discernimento. E a palavra é o que vai te dar esse discernimento, né? O Espírito Santo. Está no final aí, né, Marcelo? Amém. Sim. Está no final. No próximo bloquinho, a gente vai ver aqui. Quer ver? A gente vai falar sobre, né, essa reprovação que Paulo vem trazer. Vou ler, mas aí a gente comenta no próximo domingo, porque temos aí 5 minutos aí já para fazer a oração. Vamos ler esse bloquinho aqui, o segundo bloquinho, que vai do versículo 6 até o 13. A gente já vai ficar na nossa mente, porque aí a gente vai discutir no próximo domingo. Vamos lá, vamos ler, do versículo 6 até o 13. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento a outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegasses a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo? Nós fracos, vós fortes? Vós nobres, nós desprezíveis? Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Somos esbofeteados, não temos morada certa. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado o lixo do mundo. Escória a todos. Então, nesse bloco aqui, a gente vai estudar, vai falar bastante domingo que vem, né? Ele está falando como é o apóstolo. Ele vai trazer umas ironias, a gente vai conversar, mas como tem bastante coisa para a gente conversar aqui, a gente vai deixar para domingo que vem. Amém. E aí eu vou chamar o pastor para
para Amém. a participação, mas para a gente já ver o conteúdo do domingo que vem, que já vai ser bacana. Amém. É bom nós incentivarmos, né, especialmente a liderança, né? Tem que aprender a palavra do Senhor e com vocês, né? Porque nós estamos sempre, qualquer coisa que acontece, estamos juntos, né? E não somos melhores que ninguém, mas nós estamos aprendendo juntos, né? Agora, a Rosi, ela falou aqui de Atos, capítulo 17, 11. Não vou ler, mas é importante ler esse versículo aqui, viu? Amanhã, ou domingo que vem, que é muito importante, é quando Paulo foi visitar lá em Bereia, que estava acontecendo. É muito importante. Amém? E Deus abençoe a vida de vocês, e Deus capacite vocês aí para estar nos ensinando a palavra de Deus. Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer, meu Deus, pela Escola Bíblica Dominical, por tudo que nós estamos aprendendo junto com esses homens de Deus, Pai amado. Quero abençoar a vida do Marcelino, do Edgar. Capacita-os, Pai amado, para que ele possa transmitir a tua palavra para as nossas vidas, assim como ela é. Junto com eles, Pai amado, abençoe todos que participam da Escola Dominical. Traga mais pessoas para ouvir a tua palavra, ouvir esses estudos, para junto nós crescermos. Pai amado, obrigado por tudo. Quero abençoar também, Pai amado, todas as irmãs e irmãos que trabalharam ontem naquele evento maravilhoso. Dê a tua bênção para todos, Pai amado, despertando-o cada dia mais e dando muita saúde, sabedoria e discernimento para todos. Obrigado, Pai amado, por esse domingo e abençoa o culto de hoje à noite, tanto aqui em Maringá, Pai amado, também como aí em Osasco, que haja um poder sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, Donai. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.